Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, para a gente ler mais uma parábola de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Estamos chegando ao fim das parábolas no Evangelho de Lucas. A gente depois vai pular para o Evangelho de Mateus para ver outras passagens bíblicas onde a intenção de Jesus é falar através das parábolas com clareza e algumas vezes omitir essa clareza aqueles que tensionam se aproximar dele simplesmente fazendo perguntas desonestas. Você já esteve diante de alguém que fez perguntas desonestas para você? Ele já sabe a resposta, ele já sabe do que se trata, mas ele faz aquilo muito mais, sabe, para, às vezes, criar uma armadilha para você, de alguma forma, provocar você. Então Jesus, durante o seu ministério, ele decidiu falar por parábolas para ocultar a verdade para alguns e esclarecer essa verdade para outros. E nesse texto de hoje, mais uma vez, Jesus, ao proferir uma parábola, ao anunciar a palavra de Deus por meio de parábola, ele tem uma intenção. Nunca é sem razão. A gente vai ver isso aí no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler então? Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E disse: Um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de ser feito rei e depois voltar. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas. E disse-lhes: Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo: Não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. E o Senhor lhe respondeu: Muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. E a este também respondeu: Da mesma forma tu recebes 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Tive medo de ti, porque é homem severo. Tomas o que não deste, colhes onde não semeaste. O Senhor lhe disse: Servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: Tirai-lhe a mina, dai ao que tem 10 minas. Eles lhe responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui,
e matai-os na minha frente. São palavras de Jesus, um tanto quanto perturbadoras, impactantes. Talvez, olhando para esse texto isolado do contexto, o que dá muito problema, né? A gente poderia até dizer que, ser levado a duvidar, não são palavras de Jesus, são palavras fortes, são palavras estranhas, são palavras contundentes, e são de fato. Essa parábola ela é semelhante à parábola dos talentos, mas com ênfase distinta, né? Ela tem alguns aspectos, na verdade, não a ênfase em si, a ênfase é a mesma, é a questão da mordomia cristã. A gente recebe alguma coisa da parte de Deus, como já vimos em outras parábolas aqui, e somos chamados a cuidar daquilo, não do jeito como imaginamos, mas da maneira como Deus decidiu que deve ser. Mas aqui, diferentemente da parábola dos talentos, que diz que um homem vai para um lugar distante, para uma terra distante, e esse homem é dono de recursos e é dono de gente, ele coloca alguma coisa ali, talentos, nas mãos dos seus servos para que esses também negociem. Aqui, a figura desse homem é ilustrada como sendo um homem nobre, um homem que sai, que vai se ausentar e que vai para um lugar receber um título nobre. Ele será feito rei. Em algum momento, ele vai voltar. E o texto fala que existia ali também pessoas que odiavam esse homem e que tinham planos de não se submeterem ao reinado desse homem. Bem como o texto também fala que, enquanto esse homem tem como plano se ausentar, ele deixa aos seus servos uma missão. Olha, eu vou dar a cada um de vocês algo que me pertence. E enquanto eu estiver ausente, enquanto eu estiver longe daqui, enquanto eu estiver distante daqui, ao invés de vocês ficarem criando expectativas, quando será que ele volta, criando, sabe, um desenho, alguma coisa na mente ali, imaginando como será a volta dele, ao invés de se preocuparem com esse tipo de coisa, vocês devem trabalhar para que, simplesmente, é isso que o texto está dizendo, alguém que possui bens, que é rico, fique ainda mais rico. E ele parte. Ele sai para a sua missão e ele vai voltar. Por que Jesus está contando essa parábola? Basicamente, a resposta, bem objetiva, está aí no versículo de número 11, que diz que Jesus estava perto de Jerusalém, muito próximo de Jerusalém, e porque estava próximo do grande centro religioso, do grande centro político, do lugar em que, na cabeça do judeu, lá tudo aconteceria no dia em que Deus estabelecesse o seu reino. Lucas dá essa ênfase, porque eles pensavam que estavam muito próximos de Jerusalém. Jesus então conta uma parábola para desfazer novamente a ideia equivocada a respeito do seu reino. Você já se frustrou com alguma coisa ou com alguém? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Agora, basicamente, a nossa frustração nem sempre se dá porque o outro se apresentou de uma maneira indevida diante da gente. Vendeu uma história que, na verdade, não era verdadeira. O problema maior para as nossas frustrações é quando a gente criou uma ideia a respeito de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma história, e aquilo não corresponde à verdade.
Basicamente, as nossas frustrações se dão por conta disso. Você imagina alguma coisa, você deseja alguma coisa, mas ninguém nunca te prometeu aquilo. E aqui Jesus começa a contar essa parábola para isso, porque muita gente o seguia não pela causa dele, não porque estava afinado, em sintonia com suas ideias. O pessoal achava que quando Jesus está aqui a caminho de Jerusalém, lá estivesse, lá chegasse, tudo mudaria, tudo mudaria. O reino de Deus se estabeleceria. Os inimigos de Deus, ou, na perspectiva dos judeus, seus inimigos pagariam com sua própria vida. E aí Jesus começa a contar essa parábola para desfazer essa ideia. Eu não estou aqui para cumprir a vontade de vocês. Eu não estou caminhando para Jerusalém para cumprir o plano de cada um de vocês. Eu não prometi que faria aquilo que vocês têm no coração e na mente. Eu vou fazer algo, mas o meu compromisso é com aquilo que o meu Pai estabeleceu como plano, como verdade, e eu vou levar isso até o fim. E aí ele passa a contar essa parábola. Faz alusão à sua própria ausência, que está aí no versículo de número 12, a partir da ideia de um homem nobre. Um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de ser feito rei e depois voltar. Um homem nobre da parábola, ele está fazendo alusão à ausência dele. Chegará um dia em que eu estarei longe de vocês, não serei mais percebido fisicamente, vocês não me verão, vocês não terão mais a minha voz proferindo palavras do céu, do Pai. Eu vou para algum lugar, mas um dia eu vou retornar. Mas antes de ir, esse homem deixa com cada um, dá a cada um uma certa quantia, uma moeda, minas. Olha, você vai fazer isso, multiplique, coopere com o meu reino, trabalhe pelo meu reino, use os recursos do meu reino para o desenvolvimento desse reino. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Então esse era o plano de Jesus. Aqui, um tanto quanto oculto, mas ele vai revelar, no fim das contas, o objetivo final. Versículo de número 14. Mas ali haviam cidadãos que o odiavam. Quem odiava Jesus nos tempos de Jesus? Alguém arrisca? Quem eram os opositores de Jesus? Quem de fato não desejava se submeter aos planos de Deus por meio da vida de Jesus? Os religiosos, os homens da religião, os crentes do primeiro século, aqueles que detinham o saber religioso. Esses não desejavam se submeter a Jesus e trabalharam duro para ofender Jesus. E trabalharam duro para matar Jesus. E haveria o tempo em que, quando ele retornasse, cada um ia colher aquilo que de fato plantou. Mas o que esse texto quer enfatizar, e que serve já de aplicação para cada um de nós, é que a gente às vezes fica perdendo tempo com o que é periférico. A gente perde muito tempo com bobeira nessa vida. A gente perde muito tempo com filosofias vãs nessa vida. A gente perde muito tempo com planos que não estão alinhados com o dono da nossa vida. A gente fica imaginando quando será o retorno, a gente fica imaginando que tipo de cena vai ser
visualizada, a gente fica imaginando um monte de coisa e deixa de fazer aquilo que foi chamado para fazer. A ênfase do texto é: todo mundo recebe de Deus uma tarefa, todo mundo recebe de Deus recursos e deve cumprir a vontade de Deus. Todo mundo. Um recebe 10 minas, outros recebem 5. E todos devem multiplicar esses recursos. Nós temos alguém poderoso, nós temos alguém rico, nós temos alguém que compartilha com você aquilo que pertence a ele com uma finalidade. Não para que a gente use indevidamente seus recursos. Enquanto eu e você estamos aguardando a volta desse homem nobre chamado Jesus, que já foi coroado rei e que vai retornar, a nossa expectativa não deve ser simplesmente de que maneira ele retorna, mas o que a gente faz enquanto ele ainda não retornou. Como que a gente vive enquanto ele ainda não retornou? E a ênfase nessa tarefa, ela vai livrar você das frustrações. Por quê? Porque quando a gente se envolve com aquilo que Jesus se envolveu, quando a gente decide viver da maneira como Jesus viveu, dificilmente você vai se frustrar com o outro. Por quê? Porque o teu foco está nos planos de Deus e não necessariamente nos planos dos homens. O reino de Deus, como disse o próprio Jesus, para um homem poderoso, humanamente falando, e que detinha esse poder, que cuidava do seu império, ou de parte, né, não dele, mas era alguém que estava ali cuidando do império de Roma, Pilatos, ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Então Jesus conta essa parábola para que seus seguidores não sejam desencaminhados do seu propósito, viver pelo reino que não é de Jesus. Viver não por uma causa, não por uma ideia simplesmente humana. Esse negócio de desejar o poder é muito antigo. Jesus está falando: cuidado com isso, porque vocês podem perder o foco. O propósito real de suas vidas vai deixar de ser cumprido porque vocês confiam mais em homens, mais nos planos dos homens, mais no reino dos homens do que no reino de Deus. E aí ele começa a contar essa parábola. Prestem atenção. Um homem partiu e um dia voltará. E o dia que ele voltar, nenhum reino humano vai permanecer de pé. O dia que ele voltar, por mais que seja esse homem odiado, ele tem o poder absoluto em suas mãos para vencer seus inimigos. Não vai sobrar um. Agora, enquanto ele não volta, você deve viver dentro do propósito que ele estabeleceu. A pergunta que a gente faz, ou deve fazer para si mesmo diante de um texto desse, é: como eu vivo hoje à luz dessa expectativa do retorno de Jesus? Como é que eu estou vivendo? Porque o texto vai enfatizar que ele volta. Ele volta. E um dia ele volta e seus servos prestarão contas com ele, diante dele. Versículo de número 15. E aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Aqui a gente pode usar o dinheiro como figura de recurso do reino de Deus. Aí vamos fazer aqui uma aplicação. Como você usa aquilo que Deus te deu? O seu talento. E aqui talento não a moeda, mas suas habilidades. Como é que você usa a sua vida a serviço de Deus? Enquanto você aguarda esse retorno dele, como é que você tem vivido? Pelos planos dele? Ou está decidido a guiar sua vida pelos planos de homens? Como é que você tem vivido
Esses dias que, por mais que pareça que não vai acontecer, ele vai acontecer, né? Demora, a gente fica com aquela sensação de que não vai ser agora, vai ser depois que eu casar, depois que eu ficar rico, depois que você colocar todos os seus planos em ação e tal. Então a gente vive como se isso não fosse acontecer. Quando na verdade a gente deveria viver como se isso fosse acontecer daqui a pouco, amanhã. Viver essa expectativa pela volta dele como se fosse amanhã. Aí vem as respostas. O primeiro, verso 16, apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom. Foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. O Senhor me deu e eu consegui tornar as 5 em outras 5. A este também respondeu: da mesma forma, tu vais receber 5 cidades, terá autoridade sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, crente que estava abafando, crente que estava fazendo bem o seu papel: Senhor, aqui está a tua mina, está embrulhadinha, no pano, no lenço. Aliás, Senhor, quando soube da tua presença, do teu retorno, eu dei uma polida aqui, está tudo... Como é que é o nome daquele produto que passa na prata? O recurso que deixa ela branquinha. Caol? Está aqui, ó, apliquei, lustrei, está tudo bonito, Senhor. Olha como brilha. Olha a única mina que o Senhor me deu, olha como que ela está bonita, Senhor. Aí apresenta ao Senhor, e aí ele diz que faz aquilo porque ele simplesmente sabia que aquele Senhor era severo, que aquele Senhor, de alguma maneira, ao olhar, ao pensar no Senhor, aquilo transmitia medo para ele. Tive medo de ti porque é severo, porque tomas o que não colhestes e semeia e colhe aonde você não semeou. Então eu, com medo disso, Senhor, eu tratei de guardar muito bem guardado. Ou seja, que cara de pau. Porque ele tinha uma ordem do seu Senhor: você deve multiplicar o dinheiro que eu te dei. E a aplicação aqui não é necessariamente para o nosso contexto, para ninguém aqui, simplesmente pensar em renda variável ou renda fixa. Não é desse dinheiro, mas é de multiplicar discípulos de Jesus, de multiplicar igrejas, de multiplicar cidadãos do reino de Deus. E é muito triste quando a gente percebe que, em nome de Deus, ao invés de haver multiplicação, ao invés de existir a multiplicação de igrejas, de discípulos, isso não acontece, porque o que se estabelece não é o reino de Deus, mas são os reinos dos homens. Em nome de Deus, igrejas fecham. Em nome de Deus, pessoas se afastam de Deus, porque servos maus se apresentam dizendo: está aqui, Senhor. Na parábola dos talentos de Mateus, literalmente, eu enterrei o recurso que você me deu, Senhor. É teu, mas eu decidi fazer do jeito que eu acho que é melhor. E o que é melhor? Enterrar. E o que é melhor? Não multiplicar. E aí a resposta, veja, o Senhor lhe disse, verso 22, servo mau, é pela tua boca que te julgarei. Em outras palavras, é pelo jeito como você viveu. É pela tua boca que te julgarei. Se você sabe que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho onde não semeei, por que você não viveu à luz disso? Então, não se vendeu uma história que não é verdadeira. Ele sabia quem era o seu Senhor. Ele sabia que o que tinha em suas mãos não pertencia a ele, era do seu Senhor. Por que não se comportou à luz daquilo que sabia? Por que não viveu à luz daquilo que conhecia? Por que ele não se empenhou
E aqui a expectativa desse Senhor não é que aquele que ganhou 10, de 10 faz 20, de 5 faz 15. Ele não cobra isso. Ele não está dizendo, não estou dizendo que você tem que performar como o outro. Você simplesmente tinha que fazer o que foi chamado para fazer. Um ganhou 10, ok. O outro multiplicou por 5, não vai. São as comparações que muitas vezes eu falo aqui, não são boas. Não é para você viver a vida do outro, a expectativa do outro. Basta você viver o que foi chamado para viver. Todos negociaram e todos tiveram lucros. Em outras palavras, todo mundo que se submete à vontade de Deus como um negociador, no melhor sentido da palavra aqui, para o reino de Deus, vai ter lucro, ninguém perde nada. Aqui só quem perde é aquele que deixa de fazer a vontade de Deus. Só quem perde é aquele que enterra o talento. Só quem perde é aquele que pega a moeda, apesar de estar toda lustradinha, está ali dentro de um pano, não foi feito nada com aquilo. A vontade do seu Senhor foi ignorada. O que Jesus está dizendo através desse texto é que nenhum trabalho no Senhor é em vão, nenhum, por menor que ele seja aos seus olhos. Por mais que você se sinta às vezes frustrado, dizendo, caramba, eu esperava mais, ou talvez pudesse fazer mais, mas eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado. Nenhum trabalho no Senhor é vão. E aí a gente precisa aprender que enquanto a gente aguarda o retorno do nosso Senhor, mais do que se preocupar com a ideia de quando será a volta, o que a gente precisa fazer é trabalhar, é se esforçar para que discípulos sejam multiplicados, igrejas sejam multiplicadas. Essa é a única maneira de se experimentar paz na terra. É fazendo a vontade de Deus. É cumprindo a vontade de Deus. E se eu assim decidir, e se eu decidir fazer o contrário, a resposta está aí no versículo de número 20. Senhor, aqui está a tua mina, eu decidi fazer tudo o contrário daquilo que o Senhor me ordenou. Olha, Senhor, eu fiz assim porque eu tive medo. Fiz assim porque o Senhor é severo. Fiz assim porque eu achei que seria a melhor alternativa diante de alguém que tem essa figura, que é descrito como alguém assim duro. A resposta do Senhor é: você é um servo mau. Você é negligente. Você é desobediente. Se sou tudo isso, por que você não decidiu viver à luz daquilo que eu sou? Então, queridos, eu e você não temos a opção de fazer ou não. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Não é uma alternativa que eu vou escolher fazer e vou deixar de fazer. Eu posso fazer essa escolha. Você até pode deixar de fazer, mas a resposta do Senhor no dia desse reencontro, em que Ele volta poderoso para colocar por terra os seus inimigos, e Ele fará isso conforme diz o texto, matará os seus inimigos, né? Ou seja, vai julgar os seus inimigos. Além de fazer isso, Ele vai procurar saber como cada um viveu, e cada um vai dar conta disso. E a resposta dele para cada um vai depender da maneira como cada um viveu, do modo como cada um viveu. Eu sei que isso, de fato, como disse inicialmente, é perturbador, porque isso não cabe no nosso imaginário, né? Quando a gente fala de Jesus. Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Claro que é. Mas Jesus também é justo. Jesus também é juiz. Jesus também faz justiça. Não o tipo de justiça pela conveniência, por desejos espúrios, egoístas, mas um juiz santo. E quando Ele retornar, certamente você terá que prestar contas a Ele, dizendo para Ele: fiz isso
fiz a tua vontade com aquilo que você me deu, Senhor. Ou, Senhor, eu não fiz nada para fazer com que o teu reino se tornasse ainda mais cheio de súditos. Eu deixei simplesmente isso de lado porque eu tive medo, Senhor, eu tive medo. Enquanto você aguarda o retorno de Jesus, não se ocupe com ideias, não se ocupe com nada que não esteja alinhado com os planos de Deus. Enquanto você aguarda o retorno de Jesus, use os recursos que o próprio Jesus te confiou para fazer a vontade dele. Invista a sua vida nesse tesouro chamado Evangelho, porque é isso que muda a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é o poder de Deus, é o Evangelho. Então, até que ele volte, decida viver uma vida que honre esse Senhor, que glorifique esse Senhor, e que no reencontro com esse Senhor, você possa estar diante dele com os frutos que ele espera de sua vida, que ele espera de você como discípulo, que ele espera da sua própria igreja. Amém?